Olá, ouvintes da Rádio Aparecida. Quem nunca sofreu com o tempo seco de inverno, não é mesmo? Principalmente quem tem alergia. Estamos aqui com o Dr. Marcelo Bossoá, que vai bater um papo com a gente sobre o assunto. Seja bem-vindo, doutor. O convite, mais uma vez, falar com a Rádio Aparecida. Doutor, por que o tempo seco é tão prejudicial? Então, o que acontece? Essa época do ano realmente é uma época muito complicada, porque nós temos a associação de inúmeros fatores que acabam agravando muito a qualidade da vida do alérgico. Então, na época do inverno, nós temos uma baixa do índice pluviométrico, chove menos. Chovendo menos, consequentemente, acaba havendo um ar mais seco. E esse ar seco se combina com a poluição, porque a chuva ela tem uma capacidade de diminuir também a concentração de poluição atmosférica. Então, você acaba tendo um ar seco, que é um irritante respiratório, um aumento da poluição, que também é outro irritante respiratório, temos um ar frio, e o ar frio, por sua vez, acaba sendo também um importante irritante respiratório, e as pessoas acabam ficando mais em ambientes fechados. E o ambiente fechado, por sua vez, faz com que haja uma proliferação maior de vírus e bactérias. E isso acaba piorando muito a situação respiratória do paciente, porque aquele paciente que já tem uma alergia, que já tem uma tendência a sofrer bastante de problemas respiratórios, ele acaba piorando muito do quadro alérgico, porque acaba havendo a infecção por vírus e bactérias. Então, os vírus e as bactérias acabam prejudicando bastante o quadro clínico do paciente. Outra questão do inverno são as infecções vias aéreas, né? Por qual motivo ela acontece mais no inverno? Então, como eu havia falado mesmo para você, né? O inverno ele associa inúmeros fatores. O ar seco, que é um irritante respiratório, o ar frio também, que é um irritante respiratório, as pessoas ficarem em ambientes mais fechados, ou seja, mais expostas a vírus, bactérias, aos alérgenos que causam alergia, como mofo, como ácaro, com pelo de animais, pena de aves, principalmente aquelas pessoas que têm animais de estimação dentro de casa. Ou seja, é justamente um ambiente bastante propício que, de certa forma, leva a piora do quadro alérgico. O senhor comentou aí, né, sobre animais e tudo mais. Então, as alergias, ela tem relação com o ambiente onde a gente vive? Muito, muito. E, na verdade, o ambiente, ele é o principal fator do quadro de alergia. Lógico que o paciente já desenvolve, já tem uma tendência a ter alergia, então aquele paciente que sofre muito de alergia já hereditariamente ele já tem essa tendência, porém, quando ele está num ambiente mais propício, quando ele tem uma alimentação, de certa forma, uma alimentação mais alergênica, e o ambiente também que ele vive é um ambiente cheio de ácaro, de mofo, de poeira, de vários tipos de elementos que induzem uma resposta alérgica, ele acaba piorando bastante do processo alérgico, justamente por causa do ambiente. Daí a importância do controle ambiental. E o controle ambiental é tão importante, porque praticamente, quando você melhora o ambiente da sua casa, você retira o tapete, cortina, carpete, edredom, bicho de pelúcia, ou seja, tudo aquilo que acumulam os alérgenos. E quando você identifica os alimentos que porventura possam estar causando alergia dentro de você, isso é muito importante, isso melhora muito o quadro clínico do alérgico, somente fazendo o controle ambiental e o controle alimentar. Voltando agora a falar de inverno e da alergia, a gente sabe que, a gente já comentou que ela se intensifica no inverno devido a esses fatores que o senhor comentou logo no começo da nossa conversa. Mas após o diagnóstico da alergia, como que acontece o procedimento? Então, o mais importante no tratamento, no manejo do paciente alérgico, é você identificar aquilo que está causando a alergia. Porque se você não conseguir identificar com precisão o que está causando alergia, você não vai conseguir fazer um tratamento específico para o processo alérgico. Então, o que nós devemos fazer? Primeiro, fazer um bom exame clínico do paciente. O paciente procurar o médico fazer um bom histórico daquele paciente, perguntar se ele tem antecedentes na família de alergia, se já teve crises alérgicas, manifestações alérgicas como asma, como bronquite, como rinite, como diarreia, como placas avermelhadas no corpo compatíveis com urticária. E a partir dali, que você tem esse histórico bem detalhado do paciente, você então busca laboratorialmente, através de exames de sangue ou através também
do prick test, que é aquele teste que nós pingamos umas gotinhas na pele do paciente, quais são os elementos que ele está desenvolvendo alergia. Identificando especificamente quais são esses elementos, nós passamos então o tratamento para alergia, que pode consistir de medicação sintomática, uso de medicação nasal, uso de corticoide, se for o caso, uso de antihistamínico, controle de ambiente, que é muito importante, e o mais importante, que é aquilo que vai mudar a história natural da doença do paciente, que é a imunoterapia específica, as vacinas para alergia específicas para dessensibilizarem o paciente. Porque o único tratamento que muda a história natural da doença é o uso da vacina. Tá? Então, você aplicando a vacina no paciente, você vai ensinar o organismo a não ter mais alergia, vai dessensibilizar esse organismo, diminuindo os sintomas e vai ter uma resposta bastante duradoura. A alergia não tem cura, infelizmente ela não tem cura. Porém, você com o tratamento adequado, com o controle ambiental, controle alimentar, com a imunoterapia específica, você pode ter um paciente que vai ter uma remissão dos sintomas bastante duradoura, que pode durar até décadas. Ou seja, o paciente até vai se sentir curado, vai achar que está curado. Então, por isso que é muito importante esse tratamento específico, você identificar exatamente qual é o alérgeno que ele tem, alergia, e na identificação do alérgeno, fazer justamente uma imunoterapia bastante específica para aquele alérgeno. E, em contrapartida, você vai acabar tendo uma melhora bastante substancial do que você tratar de uma forma generalizada, né? O senhor comentou agora que não tem cura, mas em prevenção é possível? Muito, muito. Como eu havia falado anteriormente, né? Você fazer o controle ambiental é muito importante. Retirar tapete, cortina, carpete, edredom, bicho de pelúcia, né? Ou seja, tudo aquilo que acumula poeira, forrar o seu colchão e travesseiro com material impermeável do tipo NAP, PVC, envoltório completo. Tudo isso é muito importante. Principalmente lembrando para o colchão e travesseiro, que o colchão e travesseiro é um objeto que nós deitamos todas as noites sobre esse colchão. E nós descamamos pele no colchão e no travesseiro. E essa pele, ela é fonte de alimento para o principal causador do processo alérgico, que é o ácaro. O ácaro, ele precisa da nossa pele para se alimentar e se multiplicar. Se não tem pele, se não tem queratina, se não tem nada que tenha essa composição, o ácaro ele não se multiplica. Por isso que a forração do colchão travesseiro com material impermeável, justamente levando a uma barreira física, fazendo com que a pele não penetre dentro do colchão e, consequentemente, não forme uma fábrica de ácaros, é muito importante. E lembrando que nós passamos 1/3 das nossas vidas sobre o colchão e travesseiro. Tá? É muito tempo. São 8 horas por dia, em média. Então, o contato que nós temos com esse objeto é muito importante e ele tem que ser tratado de uma forma adequada para que o paciente melhore bastante do processo alérgico. E retirar também aqueles produtos químicos que têm cheiro forte, para evitar lavar sua roupa com sabão em pó, com perfume, com amaciante de roupa que tenha perfume, tentar trocar esses elementos pelo sabão de coco, pode ser um sabão de coco líquido, pó ou barra, evitar usar água sanitária dentro da sua casa, com cheiro forte, desinfetante com cheiro forte, ou seja, fazer um controle ambiental e diminuir bastante o aporte de alérgenos dentro da sua casa. Essa é a prevenção principal. E também identificar o alimento que está causando o processo alérgico em você, se por acaso você tiver sintomas gastrointestinais como diarreia, como urticária, como coceira no corpo, e consequentemente retirar esse alimento. Certo, é muito bom saber que há prevenção, sim. Mas, doutor, um dos sintomas da alergia, muitas vezes, é os espirros, a coriza no nariz. E, geralmente, no inverno, as pessoas confundem isso com a gripe. Como a gente consegue diferenciar a alergia da gripe? Isso é uma pergunta muito pertinente. Por quê? Porque realmente confunde. Não com a gripe, mas confunde com o resfriado. Então, os sintomas de alergia e resfriado são muito precisos. Só que o resfriado ele é causado por vírus. Os vírus essencial respiratório, adenovírus, que são vírus mais simplesinhos, que não causam tanto problema, mas causam coriza, causam desconforto, diminuem a qualidade de vida do paciente. Tá? E outra coisa bastante importante é o seguinte, é que o paciente alérgico, ele naturalmente já tem uma tendência para absorver vírus.
ele tem umas proteínas na árvore respiratória, na mucosa nasal, na garganta, nos brônquios, que facilitam a penetração dos vírus. Então, um paciente alérgico vai ser um paciente muito mais resfriado e gripado do que um paciente não alérgico. Tá? Então, isso é uma coisa bastante importante. Por isso que nós ouvimos com muita frequência os pacientes se queixaram no consultório falando assim: doutor, eu não paro de ficar gripado, não paro de ficar resfriado, tomo a vacina de gripe, não adianta muita coisa. Ou seja, não é pela questão de ele ter tomado a vacina da gripe, é pela questão dele ter um processo alérgico e essa condição clínica do alérgico facilitar muito a penetração desses vírus. Então, além de tomar a vacina da gripe, que é muito importante, extremamente eficaz e previne realmente de quadros gripais, é importante ele procurar um especialista e se tratar para combater o processo alérgico, porque combatendo o processo alérgico, ele não vai deixar somente de ter alergia, mas ele também vai parar de ter doenças infecciosas oportunas que são decorrentes do favorecimento do processo alérgico. E a gripe, ela se difere da alergia e do resfriado, porque a gripe ela é provocada pelo vírus influenza. E esse vírus influenza, por sua vez, causa sintomas muito fortes. Enquanto a alergia e o resfriado não causam febre, a gripe causa febre, dor no corpo, prostração, ou seja, é uma doença incapacitante. E quando o paciente realmente está desenvolvendo os sintomas virais da gripe, ele acaba tendo uma perda na qualidade de vida de uma forma assim impressionante, e se for paciente idoso e criança, essa gripe pode evoluir com mais facilidade para complicações como pneumonias e até morte. A gripe mata. Então, está havendo uma pouca procura da população em relação à vacina de gripe. As pessoas têm que se vacinar, têm que deixar, não podem ficar acreditando muito em historinha de internet, que fica dizendo que vacina faz mal. Vacina não faz mal. Se hoje nós vivemos até 80, 90 anos, é por causa das vacinas, porque nós somos protegidos de doenças. Então isso é muito importante que a população tenha consciência e sabedoria e discernimento de não acreditar em fake news, em boatos. As pessoas têm que ir no posto de saúde, têm que se vacinar, porque boa parte da população mundial já morreu de gripe. Lembre-se da gripe espanhola. A gripe espanhola matou muita gente. Aí eu tinha uma bisavó que me contava que as pessoas não se tinha nem mais condição de enterrar as pessoas eram jogadas na lata do lixo. Tá? Então, é só haver uma mutação desse vírus da gripe e haver uma epidemia mundial que boa parte da população mundial vai morrer. E quem não tiver protegido contra a gripe pode morrer também. Então, por favor, não acreditem em fake news, em historinha de internet. Procure um posto de saúde. Se você não tiver contraindicação ao uso da vacina da gripe, se vacine. Isso é muito importante. A gripe mata, a gripe complicada mata, principalmente nos grupos de risco, crianças e idosos. E pacientes imunodeprimidos também. Certo, é uma boa dica, então, principalmente para quem tem alergia, que está mais propenso ainda, né, a pegar esses vírus. Doutor, a última pergunta seria quais as dicas para passar bem o tempo, passar bem a qualidade de vida durante esse tempo seco de inverno. Mas eu acredito que a primeira dica seja o controle ambiental, né? Verdade. O controle ambiental é fundamental. Se você não fizer o controle ambiental, nem adianta procurar tratamento, fazer vacina, fazer medicação. Isso não vai adiantar muito. Você tem que, a primeira coisa, pesquisa na internet, controle ambiental para pacientes alérgicos. Lá você vai encontrar informações bastante preciosas de como você deve fazer isso. Fazendo controle ambiental, certamente seus sintomas não vão melhorar totalmente, vão melhorar parcialmente. Mas já é uma grande ajuda. Procure seu especialista e ele vai te passar a medicação mais apropriada e a vacina, a imunoterapia específica, com o diagnóstico preciso dos alérgenos que estão causando o processo alérgico. Então, isso é realmente a dica importante. Se você vive num ambiente muito seco, o uso de vaporizadores no ambiente é bastante importante também. Porém, é importante alertar. Esse vaporizador tem que ser prescrito pelo seu médico local. Pelo seguinte motivo, porque existem situações que quando você umidifica muito o ambiente, você ainda aumenta bastante a concentração de ácaro e mofo, entende?
Então isso acaba piorando o ambiente. Então o uso do vaporizador, do umidificador de ar, ele deve ser usado somente com a prescrição do seu médico local. Se for um ambiente muito seco, onde o índice de umidade relativa do ar seja bastante baixo, ele tem indicação. Se for num ambiente praiano, um ambiente onde você tem um rio próximo, onde você tem uma umidade bastante importante, isso vai piorar, tá bom? Doutora, a gente agradece sua participação aqui na Rádio Aparecida, foi uma conversa muito enriquecedora. A gente falou de alergia, falou de gripe, falou de resfriado, falou da importância do controle ambiental, da vacina, né, para diversos outros problemas aí com a influenza. Muito obrigada pela participação e a gente espera o senhor numa próxima oportunidade. Eu que agradeço e estarei sempre à disposição de vocês. Um abraço, obrigado. Um abraço.